Oi, amigas, bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu estou falando com vocês diretamente de Buenos Aires, Argentina. Hoje é o nosso último dia e eu achei muito especial poder vir aqui e conversar um assunto com vocês que para mim é extremamente relevante e acabou sendo assunto de um devocional meu que eu pude compartilhar com outras pessoas e eu queria muito compartilhar isso com vocês aqui também, para que a gente possa lembrar disso todos os dias. E eu vou falar com vocês sobre ter uma rotina, ter e viver uma rotina que glorifica o nome de Deus. De algo que eu acredito muito é que ter rotina não é algo banal, não é algo que nos prende. Ter uma rotina, na verdade, ter uma estrutura de rotina não é algo banal, não é algo que nos prende, mas sim, quando a gente aprende a construir uma rotina, uma estrutura que faça sentido para nós, para nossa realidade e a maneira que queremos viver, ela se torna algo libertador, algo com uma direção muito específica que vai te conduzir a realizar aquilo que você deseja. Por isso, a gente vai conversar um pouco e eu vou trazer para vocês 5 hábitos que nós podemos ter todos os dias para viver então uma rotina que glorifica o nome do Senhor e se torna significativa para nós. Tem algo que eu também acredito que é a gente não ser somente pessoas que consomem conteúdos em vídeos, aulas, vídeos aqui no YouTube, Spotify, livros e sermos pessoas que só estamos consumindo, mas não estamos praticando isso. E na prática diária de tudo aquilo que nós aprendemos, é uma forma de nós vivenciarmos aquilo que nós coletamos. Então, é importante sim, sermos mais do que só consumir conteúdo, mas a gente praticar esse conteúdo. E quando a gente fala no nosso mundo cristão, é nós sermos cristãos não somente com palavras bonitas, mas também com atitudes que convergem com aquilo que nós acreditamos e falamos para as outras pessoas. E basicamente o que eu quero com esse vídeo é que você reflita comigo se hoje suas ações, que é a sua rotina, a maneira que você vive, a maneira que você fala, o seu trabalho, a palavra que é proferida pela sua boca, se essas palavras elas provam o seu amor por Jesus, se elas provam o amor que você tem por Ele. Porque falar que amamos Ele é fácil, mas será que as nossas ações estão condizentes com isso que nós estamos falando? Então, esse é um ponto de reflexão que eu e você devemos ter todos os dias. Agora, vamos para os hábitos que nós podemos ter todos os dias para, de fato, então, viver essa rotina significativa. Primeiro é acordar cedo. Provérbios 20:13 diz: Não ameis o sono para que não empobreças. Na minha versão, que é numa linguagem contemporânea, diz assim: Não seja muito fã de dormir, você acabará num abrigo. Acorde e levante-se, haverá comida na mesa. O que eu quero dizer com vocês aqui, acordar cedo, isso não nada tem a ver com o clube de acordar às 5 da manhã, acordar às 6, mas é você aprender e entender o valor de cada manhã, o valor de acordar cedo, preparar, sei lá, o seu café antes do trabalho com calma, de você cuidar dos seus filhos, se você for mãe. Então, acordar cedo não é você acordar às 5 horas da manhã, mas é você acordar num horário que você consegue fazer as coisas com calma e muitas das vezes consegue também ler a tua Bíblia, ler a palavra de Deus antes de você sair de casa. Ponto 2 é entregar ao Senhor as primícias. Primícias é os primeiros frutos. Em Provérbios 3:9 diz: Honre o Eterno com tudo que você possui. Dê a ele o primeiro e o melhor. Nessa época, né, na época aqui que está dizendo na Bíblia, era a época dos animais, né, das plantações, onde os agricultores, né, eles tiravam o melhor e o maior para o Senhor naquele momento. Mas se nós traduzirmos para nos nossos dias de hoje, o nosso tempo, o que nós temos para dar ao Senhor como primícia? Nosso tempo, os nossos pensamentos, os nossos recursos. Hoje, quando você acorda, você entrega a primícia ao Senhor?
Então, é o segundo hábito, é você acordar já agradecendo ao Senhor pelo dia, é levar Ele ao seu pensamento, se possível, fazer o seu devocional, fazer o seu momento de leitura bíblica. Isso faz com que você comece o seu dia totalmente diferente. E para o terceiro ponto, aqui cada um vive uma realidade, tá? Não tô falando que você é obrigado a fazer o seu devocional de manhã. Se hoje você entende que não tem esse tempo, tá tudo bem. Você faz à noite. E aqui também não é você fazer um devocional de 1 hora. Se você tem esse tempo, amém, faça. Mas se você tem 10 minutos de qualidade para entregar ao Senhor, esses 10 minutos valem muito mais do que 1 hora, onde você só lê 10 minutos. Os 50 minutos ali você tá, sei lá, disperso. Então, assim, se você tem 10 minutos, entregue ao Senhor. O terceiro hábito é: honramos o Senhor ao estudar, por sermos gratos à inteligência que Ele nos dá. Provérbios 18:15 diz: os sábios estão sempre aprendendo. Sua sede de conhecimento é insaciável. O que eu quero dizer aqui, né, com esse hábito que o Senhor reforça para nós, bíblico, que é importante você ler a palavra do Senhor e aprender, compreender verdadeiramente o que está escrito ali. É você ouvir um podcast, é você ler um livro, é você ver um vídeo, é você dedicar e praticar aquilo que vai te capacitar ainda mais, como marido, como mulher, como profissional, como mãe, seja lá aonde você precise melhorar uma habilidade hoje. Estudar faz com que nós melhoremos essa habilidade e nos tornemos pessoas ainda melhores naquilo que nós fazemos ou qualquer habilidade que nós queremos desenvolver. Nós vamos agora para o quarto, que é planejar o nosso dia. Em Lucas 14:28 diz: pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com o que a acabar? Então, planejar o nosso dia é ter pelo menos 3 coisas escritas num pedaço de papel, no bloco de notas do celular, no seu grupo do WhatsApp, o que é importante eu fazer naquele dia. Porque senão nós viramos meio robotizados a acordar, escovar o dente, comer, ir para o trabalho, voltar do trabalho, dormir e acabou. Mas tem mais coisas importantes além do teu trabalho. Então comece o seu dia colocando 3 coisas importantes que você precisa fazer e aí você vai pegando o gosto de planejar o teu dia. Eu anotei uma coisa que eu quero ler com vocês. Antes de construir qualquer coisa, antes de vivermos sonhos, projetos e as promessas de Deus, nós a planejamos. E o nosso dia é a ponte para cada desejo do nosso coração. Se você vive seus dias sem listar pelo menos 3 coisas que precisam ser feitas, você está vivendo sem uma direção clara. E a nossa condução vem quando sabemos para onde ir. E, por quinto, zelar pelo templo do Espírito Santo, o nosso corpo. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo. O Espírito Santo está em nós, nós somos morada santa, e cuidar do nosso corpo é garantir um corpo saudável para viver mais para Deus, para fazer mais a vontade dele. Então, hoje eu preciso melhorar infinitamente esse ponto e eu tenho certeza que de pouquinho a pouquinho isso vai sendo melhorado dentro da minha vida, dentro da minha realidade. E é dormir bem, é comer bem, é comer de maneira equilibrada, é você cuidar do seu sono, é você fazer uma caminhada, nem que seja 10 minutinhos, é se movimentar. Isso faz com que a gente cuide do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 10:31. Assim, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, e tudo para a glória de Deus. Então, a nossa rotina não deve ser um ídolo na nossa vida, mas uma ponte para que os nossos sonhos, eles aconteçam. Uma ponte para que a gente possa usar o nosso dia a dia para adorar, glorificar e honrar o nome do Senhor pelo dom da vida que Ele nos dá e pela misericórdia dEle se renovar todos os dias, todas as manhãs em nossas vidas. Eu espero que isso aqui tenha feito você refletir e eu te vejo talvez num próximo devocional. Um beijo e que Deus abençoe.